Olá! Somos alunos do terceiro ano 4 do ensino médio da Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento e nesse vídeo vamos abordar o assunto de petróleo, as suas utilizações, suas características e a sua origem. Então, bora lá! O petróleo é um combustível fóssil composto principalmente por hidrocarbonetos, ou seja, hidrogênio e principalmente o carbono. Depois do processo de refinamento, ele pode ser usado por várias coisas do nosso cotidiano. O petróleo é oleoso e ele é inflamável e apresenta uma cor escura, que muitas das vezes é chamado de ouro negro pela sua cor e por ele ser usado mundialmente. O petróleo é menos denso que a água, formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos e alguns outros compostos, como nitrogênio, oxigênio e enxofre. A teoria mais aceita da formação do petróleo é que ele se originou de seres vivos, vegetais e animais mortos e depositados no fundo de lagos e mares há milhões e milhões de anos. Estima-se que as reservas de petróleo têm de 10 a 500 milhões de anos. Esse processo ocorre principalmente quando seres vivos vegetais são depositados nos fundos dos mares e dos lagos. Com o tempo, houve uma acumulação dessa matéria orgânica e de sedimentos, e com o tempo ela foi empurrada para os mais profundos mares, onde passou por elevadíssimas pressões e temperaturas, bem também como a ausência de oxigênio. E essa falta de oxigênio impede com que haja composição rápida, por isso são todos esses milhões de anos para ser criado o petróleo. E para ter uma acumulação desse petróleo, é necessário que, após o processo de geração e expulsão, ocorresse a migração do óleo e o gás através das rochas adjacentes ou porosas, até encontrar uma rocha selante e uma estrutura geológica que detenha seu caminho, sobre o qual ocorrerá a acumulação, e lá o petróleo fica armazenado. Primeiramente, eu vou falar sobre a extração do petróleo. É o processo em que o petróleo utilizável ele é extraído e removido do subsolo, considerando que eles são encontrados, o petróleo é encontrado em bolsões profundos na terra ou no fundo do mar. Para realizar a exploração do petróleo são necessárias 3 etapas, que são elas: prospecção, perfuração e extração do petróleo. A primeira etapa, prospecção, é o conhecimento do território. É a localização de bacias sedimentares através de análises detalhadas do solo e do subsolo. Através de equipamentos como os gravímetros, magnetrômetros, sismólogos e farejadores, o geólogo consegue identificar possíveis locais onde há petróleo. Segunda etapa, perfuração. Após descobertas as jazidas de petróleo, são feitas as marcações daqueles lugares através de coordenadas do GPS ou boias sobre a água do mar. Na terra, a perfuração ocorre através de poços. Após perfurado o primeiro poço, eles olham se a continuação daquilo é viável economicamente. Se sim, eles continuam a perfuração através de sondas de perfuração. Já no mar, essa perfuração é ocorrida através de plataformas marítimas que ficam ali em alto mar perfurando e pegando o petróleo. Essas perfurações podem atingir de 800 a 6.000 metros de profundidade. Terceira etapa, extração. Na etapa de extração do petróleo, ele é encontrado acima da água salgada, contando com uma camada gasosa de alta pressão logo abaixo do mesmo. Assim, quando o poço é perfurado, o petróleo pode jorrar até a superfície graças à pressão desse gás. Isso garante que o material, o petróleo, possa ser extraído de forma segura através de bombas e plataformas de perfuração que extraem esse petróleo. No mar, essa extração é ainda mais difícil, feita com equipamentos diferenciados e especiais para extrair esse petróleo. Há vários tipos de plataforma de perfuração que ficam em alto mar. Algumas delas são a plataforma fixa, a plataforma semi-submersa e até o navio sonda.
são os tipos de plataforma que existem que são responsáveis por perfurar o subsolo marítimo e extrair esse petróleo. Agora eu vou falar sobre o pré-sal brasileiro. O pré-sal é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal. O pré-sal brasileiro foi descoberto em 2006, mudando a história da exploração do Brasil, pois possuía um potencial de produção de óleo e gás, podendo também dobrar as reservas de petróleo aqui no Brasil. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontece em profundidades em torno de 2.000 metros de água e 5.000 metros de sedimentos. O sal é o maior problema enfrentado e fez com que o Brasil desenvolvesse novas tecnologias para conseguir ultrapassar o sal e extrair o petróleo. Deu cãibra na minha perna. Outro obstáculo é o custo. Em razão da profundidade, da complexidade da operação e do desenvolvimento das novas tecnologias, além da mão de obra, isso gera um grande custo por parte do governo. Além desses obstáculos, a extração do pré-sal, ela traz um grande benefício, vários benefícios. Alguns desses benefícios são: o petróleo reservado na camada de pré-sal, ele é considerado mais leve, ou seja, de baixa densidade. Isso ocorre porque a camada de sal, ela conserva a qualidade do petróleo. Esse fator é importante porque ele é mais fácil de ser refinado, ou seja, produz produtos mais finos. Outro benefício é que esse petróleo possui menos enxofre, por isso polui menos e dessa forma é mais valorizado no comércio mundial. Eu vou falar sobre o craqueamento do petróleo. É um processo químico que transforma frações de cadeias carbônicas maiores em frações de cadeias carbônicas menores. O petróleo bruto é extraído de jazidas subterrâneas que estão localizadas na terra ou no mar, e é um líquido que varia entre a cor amarela e a cor preta, composto por uma mistura de hidrocarbonetos e diversos contaminantes. Então, o petróleo passa por um processo de refinamento em que são obtidas as frações de petróleo, que são grupos de misturas que contêm menos compostos. E esse processo é chamado de craqueamento e também é conhecido como cracking, que significa quebrar. O primeiro passo para o refino do petróleo é realizar a dessalinação, que trata o composto bruto com o objetivo de remover sais corrosivos, metais e partículas sólidas em suspensão. Em seguida, o petróleo passa pelo processo de destilação atmosférica, que separa as frações mais leves das frações pesadas através da diferença de pontos de ebulição. Esse processo ocorre em torres de destilação. Depois disso, o resíduo passa pela destilação a vácuo em baixas pressões, separando as frações de diesel e gasóleo. O craqueamento é realizado em colunas de fracionamento das refinarias de petróleo e existem dois tipos. O craqueamento térmico, que é realizado com temperatura e pressão elevadas que rompem as moléculas mais pesadas. Por exemplo, no craqueamento do querosene, do óleo diesel e do óleo lubrificante em gasolina, são utilizadas temperaturas que vão de 450 a 700 graus Celsius. E o craqueamento catalítico, que se diferencia do térmico apenas pelo uso de um catalisador. Os catalisadores são substâncias capazes de aumentar a velocidade de determinadas reações químicas sem participar da reação, ou seja, são regenerados ao final dela. Os produtos primários que são obtidos a partir do refino do petróleo são muitos. Por exemplo, o gás natural, butanos, gasolina, naftas, querosene, gasóleo, óleos lubrificantes, óleos combustíveis, bitume e asfalto. A partir desses produtos, podemos obter uma gama infinita de outros produtos que são feitos utilizando os mesmos como matéria-prima.
petróleo é traduzido do inglês, que se chama indústria do petróleo, também conhecida como indústria do petróleo ou remendo do petróleo, que inclui os processos globais de exploração, extração, refino, transporte e comercialização de produtos petrolíferos. Os maiores produtos de volume da indústria são o óleo, o nosso combustível do dia a dia, e a gasolina. Petrobras é a 8ª maior companhia do mundo no setor de petróleo e gás. A estatal brasileira tem um valor de mercado estimado em 100 bilhões de dólares e está entre as maiores empresas petrolíferas do mundo. Os dados divulgados pela Economática apontam que a Petrobras subiu 2 colocações no ranking das 15 maiores no setor de petróleo e gás, passando a 10ª posição em 2007 para a 8ª colocação em 2008. E a maior empresa no setor de petróleo e gás é a americana ExxonMobil. Dentre as 10 empresas que mais lucram petróleo no mundo estão ExxonMobil, Royal Dutch Shell e Chevron. E essas são as empresas que mais lucram com petróleo no mundo, fabricando e vendendo produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso do petróleo. Além dele gerar a gasolina, né, que serve como combustível para grande parte dos automóveis que andam por aí, ele também é a base, como se diz, né, a matéria-prima de vários outros produtos, que eu posso citar a parafina, o gás natural, né? O gás natural é aquele, né, que eles imprensam ele assim, num botijão, chamado grande gás de cozinha. Pois é, produtos asfálticos, nafta petroquímica, querosene, temos solventes, óleos combustíveis, abre parêntese, diesel, óleos lubrificantes, combustível de aviação, etc, etc. Também ele se transforma em outros produtos. E esses produtos são mais conhecidos pela gente, né? Que é a maquiagem, painéis solares, giz de cera, aspirina, meia calça e a tão admirada goma de mascar. Ah, Mariana, mas por que tão admirada? Querido, eu venho te falar que o chiclete é admirado pela duração dele. É um produto feito de petróleo, derivado do petróleo, né? E devido a ele ser tão consistente, ele tem uma duração muito grande, duração boa. Você mastiga o negócio, ele não acaba, né? Mas assim, tudo que tem o seu lado bom tem o seu lado ruim. Ele traz consequências muito negativas para a qualidade de vida do homem moderno. Como assim, Mariana? Você acabou de falar que ele é bom porque ele faz isso. Sim, traz coisas bons pra gente, benefícios. Ok, mas esses benefícios nem sempre são bons para a saúde humana. Ou o que a gente acha que seja, né? Porque o automóvel movido a gasolina, quando a gasolina entra em combustão no interior desse automóvel, ou seja, no motor, ela solta uma grande quantidade de fumaça. E essa fumaça sai no cano de descarga e se propaga pelo ar, chegando assim a nossa grande camada de ozônio, que já não tá muitas coisas por conta disso mesmo, porque nós usamos esses automóveis, né? O diesel também é muito, muito prejudicial. E são todos produtos derivados do petróleo. Tá bom. Uma, né, das curiosidades que eu achei bacana é que o primeiro poço de petróleo foi construído por chineses no ano de 347 a.C. Muito tempo que eles descobriram o petróleo. Mas ele veio, né, a ser mais usado, mais requisitado nesses tempos mais agora. E devido a isso, eles são extraídos de novas maneiras, de jeito mais moderno, tudo devido à nossa tecnologia, graças a Deus. E, gente, essa é a mais top de todas, que eu achei melhor. São extraídos mais de 6.000 toneladas de petróleo por minuto no mundo. Gente, por minuto, você tem ideia? 6.000 toneladas. É muito petróleo que a gente extrai ao mesmo tempo. E esse é um recurso natural que
pode sim chegar em extinção, porque é tão requisitado, ele traz tantas derivações desse produto natural que todo mundo tem, todo mundo quer, todo mundo precisa. E a terceira e última, mas não menos importante, para cada 1 litro de gasolina, são necessários 4 litros de petróleo. Mas isso eu venho falar para vocês que vai depender do tipo e da qualidade do petróleo. Tem petróleo que é melhor e tem petróleo que é inferior à baixa qualidade. Entendeu? Mas é isso aí. Então, vai depender do tipo e da qualidade do petróleo. E são isso, meus amores. Então esse é o vídeo, espero que tenha gostado, demos o melhor nesse trabalho e esperamos que você tenha entendido o conhecimento que nós queremos passar. Esses são os alunos que participaram desse vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e tchau!